Boa noite a todos, todas e todos. Hoje, 17 de agosto de 2026, estamos aqui de volta no nosso querido Papo de Segunda. Como eu digo muitas vezes, para mim é uma honra enorme estar aqui nessa segunda-feira. É um dos momentos que eu mais aprendo, é no nosso debate, nas nossas reflexões. Eu enfaticamente convido a quem está aí, convido quem está aí nos assistindo, o vídeo no dia seguinte, ou qualquer outro dia, né? Convido para que apareçam, para que compareçam aqui. Porque a nossa intenção aqui é construir, pensar, instigar a construção de novos conhecimentos. E você que está em casa faz parte dessa equipe de construção. São inúmeros os exemplos de descobertas que revolucionaram a humanidade e, na realidade, foram descobertas sem querer. Foram descobertas ao acaso. Então, estar aqui é nos estimular também a gente estudar mais, se empenhar mais, para ter mais coisas para tocar em tudo. E aí, o tema hoje é paternidade e uso abusivo de substâncias psicoativas ou drogas. Eu acho que é muito importante a gente, primeiro, poder separar cada um deles, para que a gente possa entender depois a origem. Boa noite, Eliana, aqui de Alagoas. Muito obrigado por ter vindo. Por favor, feche a câmera quando você não estiver falando, e o som também, para não sobrecarregar a internet. Sei, tá. A primeira coisa a fazer é a gente separar os termos, né? Paternidade ou exercício da paternidade e o uso abusivo de drogas. Porque se uma pequena confusão nesses dois termos pode provocar uma enorme confusão depois na prática. Então, para entender, primeiro, é necessário que a gente entenda que a paternidade é algo extremamente recente na humanidade e que ainda existem tribos que não acreditam na paternidade. Por quê? Porque, assim, uma pessoa, uma mulher tem uma relação erótica hoje. Os sinais da gravidez vão surgir daqui a 2, 3 meses. Como é que ela vai ligar esse sinal com a maternidade? Então, é muito comum se encontrar nessas tribos a crença de que, assim como quando a gente planta uma semente na terra, nasce uma planta, nasce uma árvore, se a mulher deitar de barriga para baixo e encostar o bico na terra, a semente que está dentro dela vai brotar também dentro, né? Vai virar um ser humano. Então, para essas pessoas, a mulher tem um número infinito de sementes dentro dela. São germinadas quando ela coloca a barriga na terra. Mas, se voltarmos mais ainda no tempo, fomos lá para o tempo que os homens moravam na caverna. Como é que isso acontecia? Né? Pois é. O que acontecia era o seguinte:
habitantes daquela tribo, daquela caverna, que eram sempre muito poucos, né? Era em torno de 25, 30 pessoas no máximo, cada tribo disso. Eles se dividiam de acordo com suas habilidades, né? Até porque a vida também era na idade das cavernas, a idade média das pessoas era em torno de 16 anos, e das mulheres, em torno de 13 anos, porque a morte mais comum que existia era de parto, seja por infecções, ou seja porque não foi possível realizar o nascimento, né? Chama nascimento natural, e nem todo estava atravessado, não estava na posição, e a mulher acaba morrendo com o neném. E daí, ao mesmo tempo, a alimentação básica era composta de dois elementos. Um era a carne da caça, né? E lembre-se que a caça era corporal, porque ainda não existia armamento suficiente para ser lançado à distância. Ainda não existia o arco e flecha. Ou a caça era de frutos e raízes perto da caverna. Então, as tribos elas se dividiam. Uma parte da tribo ficava perto da caverna, onde eles residiam, perto também de algum riacho, fonte de água, que viabilizasse eles tomarem água. A outra tribo, né, e nessa tribo que ficava ali, ficavam as crianças, os idosos, as mulheres e muito poucos homens ativos. Normalmente, homens ativos eles estavam com uma questão momentânea e que estavam ali somente pela impossibilidade de ir para casa. O restante da tribo ia para casa. Quem era o restante da tribo? Os homens já maduros, né? Lembrando que a idade média era 16 anos. Então, esses homens maduros e uma única mulher grávida. Por que essa mulher grávida? Porque quando a mulher está grávida, os seus hormônios provocam um aumento de sua sensibilidade externa. Então, do olfato, da visão, da audição, né? E também da sensibilidade cutânea. O que acaba acontecendo é que as mulheres se antecipavam aos homens para perceber a existência de uma caça ou de um perigo, né? Como algum animal ferido, sangrando por perto, que outros estivessem comendo ele, ou qualquer coisa do tipo. Então, essa mulher era normalmente utilizada, uma mulher com 6 meses de gravidez, que ao mesmo tempo já tivesse a protuberância da gravidez, mas tivesse também os seus sentidos aguçados e a possibilidade de correr. Se viesse alguma caça, eles não teriam como matá-la, ou se viesse alguma tribo guerreira querendo matar a mulher grávida, que era uma preciosidade enorme, porque como a maior parte morria de parto, era necessário que elas estivessem permanentemente grávidas para ir repondo as mortes, sejam mortes naturais, sejam mortes na caça, sejam mortes provocadas por invasões de outras tribos vizinhas para roubar as próprias mulheres. Então, uma pergunta a esse respeito. Bem, esse tipo de organização tribal existe até hoje. Existe principalmente nos povos nômades
em torno da Serra Saara, e aqui na Floresta Amazônica. Pode ver, vocês veem no jornal, localizada alguma tribo que ainda não tem contato com a nossa cultura. E aí é possível fazer toda uma observação dos seus hábitos corriqueiros, cotidianos. E aí, né, começa a nossa história. Porque, na medida que o homem se afasta para caçar, e ficam as mulheres grávidas e os idosos, né, para tomar conta e já preparando o alimento. E, além disso, proverem a caverna, né, a sua comunidade, com outro tipo de alimentos, que eram as raízes, frutas e folhas comestíveis, que ajudam a tratar. Então, as tarefas eram divididas. De um lado, tomar conta da cria, que era o que tinha de mais importante, porque a mortandade era muito alta. Segundo, tomar conta da caverna e dos idosos que ali ficavam. Terceiro, essas mesmas pessoas eram os catadores. Eram elas, as crianças, que iam arrancar uma cenoura enterrada, um empim enterrado, etc. Lembrando que, nessa época, ainda não era cidade e cultura, ou seja, o plantio era essa de árvore. Com isso, chega-se até o momento em que, primeiro, inventa-se a roda, depois observa-se a existência do fogo e domina-se o fogo, ou seja, domina-se como apagar e como matar o fogo. E, né, surge a possibilidade de eles começarem a aproximar a moradia deles, para cada vez mais perto da caverna, seja porque assim era mais fácil de dormir e repousar na própria caverna, seja também porque era mais fácil de alocar os feridos. Se eles estivessem longe, eles teriam que ser trazidos de volta perto, não deixavam eles ali e voltavam para o trabalho. Bem, mas tinha um problema. Não havia reprodução. Bem, antes disso, um dos maiores avanços da humanidade é a hora que o homem descobre a possibilidade de criar animais em cativeiro. Como é que era possível ter uma criação de animais em cativeiro? Para eles era uma coisa muito difícil. Mas, partindo do princípio, depois que eles passaram a dominar os animais em cativeiro, depois que eles passaram a dominar essa técnica, que era extremamente difícil, porque você tinha que alimentar esses animais, dar água para esses animais, protegê-los da chuva e protegê-los de outros animais predadores que quisessem comer, né, o que seria o alimento do. Isso é feito, e é feito principalmente com o uso do fogo, né? Se acendeu uma fogueira no meio do pasto, de tal maneira que essa fogueira no meio do pasto espantasse quem chegasse, mas sempre permanece mesmo. E que com fogo eles poderiam também se machucar, se queimar, etc. E, além disso, também, né, como eles não sabiam o que fazer, uma vez ligado fogo, o fogo só apagava. Era que eles apagavam espontaneamente. E não conseguiam. Eles não sabiam como apagar o fogo. E aí, cada vez que ia começar a cozinhar, tinha que reacender o fogo, prestar tudo. E aí surge o primeiro que dizia que é de todas o maior avanço que a humanidade já teve em toda a sua história. O domínio do fogo.
saber quando apaga e quando acende, ou e como faz para acender. Dominar a técnica, por exemplo, de guardar a bandeira também no caderno, para quando chovesse, molhasse. E aí eles começam a fazer isso, passam a dominar o fogo. Ao passar a dominar o fogo, e ao passar ter a imagem de cativeiro, aparentemente estaria tudo resolvido. Porque como eles acreditavam que a procriação era através de encostar na terra, para que eles não perdessem tempo, eles só criavam fêmeas. Os machos eram mortos para servirem de alimento da. E com as fêmeas, só fêmeas juntas, o que acontecia? Não havia procriação. As tribos, né, achavam que isso era um castigo dos deuses. Até que surge uma fêmea, uma macho, né, no meio desse ambiente só de fêmeas. E o macho, ao manter relações eróticas com ele, provoca a procriação. E aí, pela primeira vez, surge a possibilidade de se ter uma propriedade privada do grupo de pessoas. Porque se eu como um frango por dia, e o dia tem 30 meses, se eu tiver 30 frangos, eu posso passar o dia na rede dormindo, eu já tenho que comer. E pronto, acabou. Mas vai escaminhando, 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 até que chega no morro. Agora já sabia, através dos animais, que a procriação era uma contribuição de todos, ou seja, do homem também procriava. E aí acaba o poder da mulher sobre o restante da tribo, porque os homens também queriam ser pais. Os homens também queriam ter aquele ambiente familiar. E aí tem-se que ensinar o homem a ser pai, trocar fralda, assim como tem que ensinar ao homem também a partilhar em grupo, sem atos violentos, sem atos que pudesse colocar em risco o restante das pessoas que ali estavam. E parece que o ciclo fica perfeito, porque de um lado tem os animais presos em cativeiro, do outro lado tem se guardado a lenha, já se dominou o fogo. Agora, estava tudo. Era possível começar tudo, sem problema nenhum. Então, se eu comia um frango por dia, se eu fiz 30 frangos, eu só ia precisar trabalhar no mês. Naquele mês, eu não precisava mais, eu tinha uns 30 frangos. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Esta pergunta fica na cabeça de todos. E quando ela já está quase explodindo a cabeça de todos, se percebe o homem. E se o homem tinha, tivesse relação com a mulher ficaria grávida. Se o homem não tivesse relação com a mulher não ficava grávida. Ai, participava da procriação também. Não era agora só da manutenção da vida, não, era também da procriação. Então, o homem passava a ter os mesmos direitos que a mulher sobre o filho. Isso provocou uma enorme confusão nos meios científicos. Como que ia acontecer e como eles iam dividir isso? Porque eram considerados a divisão dos nomes, eram dados pela posição dentro da família, né? Então, o mais velho, que é primeiro, o segundo, aí depois o segundo era um pouco mais moço, e assim. Mas, se não existia critério para se estabelecer quem era o mais velho, como é que era possível se fazer essa divisão? Você tem que dizer. No fundo, não passa para pensar
e chega à brilhante conclusão que, enquanto as fêmeas estavam inseparadas, todos, elas todas ficaram calmas, porém extremamente cansadas. Agora, quando os machos estavam separados das fêmeas, aí os machos ficavam cada vez mais nervosos com as fêmeas por não poder usufruir da misturação dela. E aí surge um impasse efetivo. E agora o que fazer? E agora, como fazer? Como é possível para nós fazermos algo que nos é impossível? E faz. A humanidade, sem dúvida, não poderia parar aqui, porque a idade média das pessoas era 6 anos. Não compensaria na realidade com a perda de vida. Ainda minhas cavernas desafiam se decorar. E aí? Ah, e aí surge esse tal desse elemento surpresa. Né? Ao observar cavernas, se observa a dinâmica das águas. Ao observar a dinâmica das águas, eles começam a saber escolher onde construir. E aí vai, então, poder solicita autorização, uma vez autorização dada, tudo existe. Mas é bom, mas passa a ter um enorme. Se eu tenho 2 filhos e eu tenho 60 dias para consumir aquilo que esses 2 filhos não têm, o que, é que vai me impedir? O que, é que vai me impedir de usufruir todas as benesses que o estabelecimento da tribo poderia dar? Por que, que essa pessoa estava sendo obrigada a fazer uma troca se o restante comia como rei? Surgem inúmeras maneiras. Existem inúmeras coisas que cada um de nós aqui não pode comer. Só que a gente pega isso depois de 600 anos, sei lá quantos anos, já vem escrito na bula. Remédio para dor de cabeça. Mas se não der escrito na bula, todo mundo toma o remédio inteiro da farmácia. E aí ela ficou orgulhando de saber o que fazer. Até que surge um homem e fala que ele conseguiria resolver o problema dela. O galinheiro dela, né? O galinheiro não, o criador de carne, sem problema. Ele vai lá, arranca a cerca que separava os 2 lugares, os peras, os porcos que caem, né? E deixa os porcos soltos de dentro, uma feira por baixo, soltos ali dentro. Rapidamente, a feira fica magra demais, tem muita relação. O importa. E a mulher, que era dona das terras, supostamente, começa a querer armar uma grande confusão. E eles se lembram que eles estavam com a bagunça, convidam elas para ir ao Flamengo, para ver a terra. E ele, para mostrar, né, para as moças que estavam lá assistindo, ele pega uma bolinha que ele tinha guardado e joga na superfície da água, diagonal, e ela vai ficando no seu carro, até cair. E aí, todos ficam espantados com o fato da moeda ficar. Vão perguntar à dona Betinha o que estava acontecendo. E ela explica.
É só que vocês querem só complicar, não sabem simplificar. Se vocês soubessem simplificar, vocês iam entender que jogando de uma tal forma, assim, assado, cozido, ela vai quitar. De outra forma, do mesmo jeito, ela vai rasteirinho. E assim, não existe a imparcialidade. O nosso poder está muito ligeiro. Enquanto o governo Gasparini Barbosa está no centro do terreno, a pessoa joga uma bola para dentro do campo, longe de onde esperando que seja batido. E uma outra pessoa pega um saco de pão ou qualquer coisa do gênero e bate, estoura, fica pau. Todos ficam pânico. E o dono, o marido da mulher, que havia corrompido o amor, também chama-se João. Ela começa a berrar para o João, mas eu não chamo de seu marido. Qual é a surpresa dela? Ela vê o pai do João chegando e abrindo a porta do banheiro, porque ela estava lá. Enquanto o pai dela estava casando com ela, o pai aproveita para tentar tirar umas casquinhas lá dentro, não consegue, para a confusão é grande. Eles resolvem ir embora, tem um caminho em frente a eles, esse caminho que levava à porta do seu pai, ao lado da charrete, eles pegam a charrete e seguem viagem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho longe, não sei de quê, do microfone, não sei. Porque às vezes eu não estou entendendo algumas palavras que você está falando. Não sei se os outros participantes também estão com essa dificuldade, mas, Paulo, não tem problema não, que depois eu vejo a gravação. Não, eu afastei, melhorou. Ed não melhorou. Melhorou? Bem, e aí, dentro desse processo de caminhar, né, surge de novo a minha questão. Como faz? Como faz para levar aquele banco de animal e junto com o banco de animal? Quem seria o dono da casa que faz tudo isso? E os animais, se não fosse levar, qual seria, como vou dizer, a possibilidade deles? Bem, o primeiro momento o primeiro momento é termos de imediato, o mais rápido possível, né? Pensar, gente, olha só, se eu preciso de um frango por dia, e eu tenho 30 frangos, isso quer dizer que eu não preciso trabalhar com a carne durante 30 dias. Vou liberar. Além disso, se a Égide, por exemplo, se machuca e não pode ir para caçar, eu posso dar 5 frangos para a Égide, mas a Égide passa a me dever 5 frangos. Se ela passa a me dever 5 frangos, eu passo a ter poder sobre a Égide. Então, se eu, Paulo, tenho 30 frangos, né, eu tenho mais poder dentro da comunidade de quem não tem frango. E assim, mesmo momento se descobre que o outro participa da procriação, se estabelece a criação de animais em cativeiro, que é uma propriedade do homem também, por tradição, que era o homem que iria caçar, e, portanto, os animais aficionados também. E aí, nesse momento, se junta, né, a família
e a propriedade. E se mistura tudo como posse do homem. O homem passa a ser possuidor da sua mulher e dos seus filhos, assim como de todos os animais que estão sendo criados em cativeiro sob a responsabilidade dele. Mas surge outro. Ora, se eu viver esses meus 30 anos, Franco vai ficar para alguém. Cara, e se ficar por Zezinho, que eu não gosto dele? Eu vou dar esse bônus, assim. Né? O Zezinho vai ganhar 30 frangos para não fazer nada. Cara, eu quero escolher para quem eu vou dar esse frango. E decido que eu quero dar os frangos para quem é meu filho, para que a minha linhagem continue cada vez mais forte. Mas, para aquela criança ser minha filha, é necessário que a mulher só tenha relação erótica comigo. Não pode ter relação erótica com outro pai. Afinal de contas, a criação em cativeiro de animais só de fêmea já tinha comprovado que não acontecia a procriação. Mas quando introduz um macho no meio das fêmeas, passa a existir a procriação. Então, sem o macho, não tem procriação. Sem procriação, não existe a tribo. O homem passa a ser dono da família e da propriedade. E com isso ele passa a deter total poder sobre aquele ajuntamento de pessoas. Porque se ele tem os 30 francos, se a mulher não quiser fazer alguma coisa que ele queira que seja feita, ele é feito, não dá franco para ela. Se os filhos não obedecem a ele, ele bota para fora de casa. Eles vão fora. Isso você pensar na diferença de porte físico, que naquela época era ainda muito maior. Então, é nesse momento que nasce a família e a propriedade, sendo que família é tudo aquilo que envolve aqueles seres humanos. Então, o nome família vem do grego famulus. Famulus quer dizer as propriedades dos homens. Na Grécia, né? Era propriedade dos homens. As mulheres, os filhos, a casa e os escravos. Até porque, na Grécia Antiga, vocês devem estar lembrados, que a mulher não tinha nenhuma função na procriação. Ela era vista meramente como um armário onde o feto ficava guardado durante um determinado tempo. Bom, porque ela era posto ali pelos deuses. Ela não era posto ali através do sêmen do homem. Não. Ela era posto ali pelos deuses. Então, ela era filho de Deus, né, com o homem, que era quem sustentava aquela fâbulos. Isso na Grécia. E Sócrates, Platão, etc. Até muito recentemente, até ontem, né, olhando para a história da humanidade. E aí, cada vez mais, o homem vai sendo afastado do seu núcleo familiar. E cada vez mais ele passa a representar a ordem e a propriedade, é família. E daí surge família, casa e propriedade. Que perdura até os dias de hoje.
A divisão de tarefa é feita de tal maneira que contemplasse as habilidades de cada um dos presentes. Então, se o homem tinha mais força física e mais habilidade para a caça, era sinal que cabia a ele fazer isso. Se as mulheres tinham mais habilidade para cuidar dos filhos e manter minimamente arrumada a caverna, essa era a função dela. Não é uma questão ideológica, era possivelmente uma questão política. Cada um cumpria aquilo que tinha mais por detrás, mais necessidade. Por favor, dona Letícia. Bem, depois você lembra. Vocês não vão suportar que eu dar só uma resposta. Então, mas sempre lembrando, vocês desculpem, mas isso daqui é do assunto de antes da reunião com vocês. A tendência agora é eu ficar um pouco assim. Mas, sim, né? Lembrando sempre que aqui, e nesse tipo de organização, não existe o afeto. O amor é algo extremamente recente na história da humanidade. A Mariazinha não casava-se com o Zezinho porque amava o Zezinho, não. A Mariazinha, por isso simplesmente, um dia tinha uma relação erótica com o Zezinho que ficava grávida. Né? Ficava grávida e pronto. A partir daí, ela era mãe daquele filho do Zezinho, mas não quer dizer que ela, consequentemente, fosse a mulher do Zezinho, não. Era mãe daquele filho, do próximo filho, Deus sabe de quem será. Né? Até porque a mortandade feminina era muito alta por causa do parto. Ela acontecia com muita frequência, já te passo a palavra, Tabacu. Era comum que essas mulheres fossem raptadas, roubadas por outras tribos que circulavam nas tribos. Não, Tabacu. Olha, eu discordo disso. Eu acho que o afeto sempre existiu. A gente vê o afeto entre os animais, entre o macho e a fêmea, a mãe e os filhotes. Nossa, uma mãe de uma cachorra tem muito amor pelos filhotes. Eu acho que é uma coisa meio inata. Eu acho que pertence ao ser vivo isso, ainda mais nos mamíferos. Tabacu. Não existia o afeto no sentido que é dado, no sentido moral. Ou seja, o que significa isso? Se ele, né, escolhesse a Mariazinha e a Mariazinha fosse dormir com o Joãozinho, não existia o ciúme, não existia a posse. Entendeu? Não existia esse amor romântico. Esse amor romântico, Tabacu, nasce no século XX. Sabe? Esse amor que você vai escolher, anunciar com quem você vai casar. Não. O casamento era de acordo com os interesses familiares. Eu vou lhe contar, né, um fato da minha família. A minha avó materna era índia.
E meu materno era índio, só que ela era índia do Rio Grande do Sul, lá das Missões, de Guarani, e meu avô materno era índio do interior da Paraíba, de um lugar chamado Queiroz. Queiroz, porque um lorde espanhol foi morar no Ceará e, passeando lá pelo interior do Nordeste, se apaixonou por uma tribo, por uma indígena, passou a morar neste local, nessa tribo, e é aquela tribo que ficou conhecida como a tribo do Queiroz. E, assim por diante, acabou se conhecendo, constituindo uma cidade. Então, toda pessoa que você conhecer na vida, que for Queiroz, com Z ao final, é sinal que essa pessoa é minha parente. Né? Então, e minha avó, né, antes, um dia antes da cerimônia do casamento, a cunhada dela, porque ela não tinha mãe, é lógico que tinha mãe, mas morreu. Né? A cunhada, a esposa do irmão mais velho, levou, isso quem contava era minha avó, levou até minha avó uma camisola com um buraco na frente. E explicou para minha avó. Minha avó deveria vestir aquela camisola toda quarta e todo sábado, com a luz do quarto apagada. E o resto o marido saberia o que fazer. Minha avó teve a primeira filha, teve a segunda filha e teve a terceira filha. O filho dela foi o terceiro. Foi pela primeira vez na vida, ela viu um peru. Ela nunca tinha visto um peru, um órgão genital masculino. Ela não tinha ideia de como era o formato. Ela contava isso rindo muito. A primeira vez que ela viu foi no meu tio Júlio, quando neném, brincando. Entendeu? Então, não existia nenhum afeto nessa escolha dos dois. Os dois conhecendo cartas, eu tenho guardado comigo a carta em que meu avô fez a mão da minha avó em casamento pelo seu irmão mais velho. Ela, por sua vez, né, foi conhecer o marido na semana do casamento. Alô, Não, essas coisas não é um pouco da repressão da religiosa? não, Tabacão. Essas coisas são um pouco das obrigações civis de cada um, que eram impostas pela natureza. As pessoas não circulavam por uma cidade como São Paulo, por exemplo. As pessoas moravam numa casa que era no centro de uma fazenda que não tinha vizinhos. Então, não tinham contatos com estranhos. Elas iam ver e ter contatos com estranhos já mais velhas. E aí os casamentos eram arranjados cedo. Não sei se você se lembra do filme da Branca de Neve. Ela estava muito velha, porque já tinha 16 anos de idade, não havia casado. Existia uma urgência no seu casamento. Entendeu? A idade média da humanidade, na época de Cristo, era de 25 anos. No século XIX, era 28 anos. Muito pouco se alterou. Porque o que alterou foi vacina, o que alterou foi sanitário, esgoto. O resto permaneceu. Essa coisa que nós temos hoje é porque aliás, o amor é algo cultural, Tabacu. Se você pegar uma mulher da Arábia Saudita, e essa mulher da Arábia Saudita, o seu marido só tiver ela como esposa, é uma enorme ofensa para a mulher. Por quê? Porque ele vai escolhê-la necessariamente, porque não tem outra escolha. E como as pessoas não convivem anterior ao casamento, né? Eles casam por arranjo.
Por isso, lá existe o harém. O homem tem tantas mulheres, tantos filhos quanto possa sustentar, e a mulher se sente orgulhosa no dia que é escolhida pelo marido para dormir com ele. Experimenta. Aqui no Brasil, você tem um harém com 30 mulheres, para ver o que sobra de você. É cultural, é somente cultural. Não, Cláudio. Paulo, talvez, não sei se o que eu vou falar tem conexão, mas eu gostaria que tu falasse sobre. Pensando dentro dessa lógica de que, de fato, as coisas, por algum interesse, por algum impulsionamento, elas são criadas, né? Essa questão do amor, assim, ele passa a ter um papel, ele passa a existir, né? A partir do momento, mas não era tão natural, né? Ok, então a gente já vive numa sociedade que de fato se organiza, enfim, e passou a naturalizar algumas coisas, inclusive o comportamento, a ponto de hoje a gente achar que se relaciona pelo gostar, enfim, né? E daí a gente, né, anos e anos de evolução e as relações que antes eram dentro disso tudo. Chegou um ponto, ainda que por mais que a gente viva numa sociedade machista, a mulher ama o homem, ou acredita amar o homem, o seu par, enfim. E daí tá passando o tempo e agora a gente nota aquela onda, né, que a gente até já conversou algumas vezes, das pessoas que não estão mais satisfeitas com o que estão recebendo, então elas não se relacionam só por se relacionar, só por medo da solidão e vice-versa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho lido poucas coisas, tá? Nada muito profundo, assim, mas também nas redes sociais a gente encontra a galera falando, assim, do comportamento da nova geração, sabe, Paulo? Os mais jovens ainda. E daí essa gurizada, tipo, por exemplo, eu sou de uma geração que já veio... A minha mãe é uma pessoa de... Minha mãe tem mais de 40 anos, enfim, ela é uma mulher muito livre e tal, ela rompeu várias coisas, mas sofreu muito preconceito. Eu sou a filha dela e com 34 anos eu já rompi outros tantas barreiras, outros tantos preconceitos e me sinto uma mulher mais empoderada e tal. Daí eu noto, eu não sei como é que vai ser o Davi, né, meu filho, mas eu noto, assim, eu já tô encerrando, tá? Eu noto que a gente tem visto muitos meninos e muitas meninas que são muito, foram criados com extrema liberdade, né? Com muita liberdade, com muita escolha, com muito respeito em relação às suas escolhas, e a gente vê uma onda de jovenzinhos bem conservadores porque a gente tá, comparado ao que a gente tá vendo agora, sabe? Ou seja, se antes uma menina não queria se prender, queria poder explorar sua sexualidade, né? Essa nova, a minha geração, por exemplo, parece que tá vindo uma geração aí que tá voltando a buscar as relações monogâmicas, né? A gente vive uma fase que as pessoas estão explorando a não monogamia, mas em contrapartida está surgindo muitas pessoas bastante jovens buscando a monogamia, buscando relações para casar por anos, não que eles vão ter que eles vão conseguir de fato controlar isso, né? Não se controla, mas parece que está muito presente. É como se essa nova geração estivesse dando um passo para trás. Mas eu também não sei se é para trás ou eu que estou sendo conservadora em ver dessa forma, sabe? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tá. Então, olha só que coisa interessante. E quando você narrava, né, sua pergunta, você narrou a pergunta dizendo que nós passamos a ter a liberdade de nos casarmos por amor. Não, nós não passamos a ter a liberdade de nos casarmos por amor. Nós passamos a ter a obrigação de nos casarmos por amor. Porque se eu quiser casar com você, Cláudio, pelo interesse de casar com você, eu estou errado. Se eu quiser voltar ao século XVII, eu estou errado. Então, a norma na sociedade, ela existe sempre. A liberdade é uma mera ficção que acreditamos ter, porque o que nos é permitido é diferente do que o que não nos é permitido. Então, quando a sociedade nos permite casar por amor, ela não está nos permitindo casar por interesse. É feio.
se casar por interesse. Então, essa contraposição, em que nós achamos que isso é uma evolução dentro da humanidade, na verdade, não existe. O que existe são interesses econômicos diversos que circundam e nos fazem crer que nós temos opções de escolha. Né? Então, vamos lá. A ciência, a tal da ciência, que é patrocinada e realizada pela elite, né, nos comprovou que se o ser humano se restringir a um grupo pequeno para manter relações eróticas e, consequentemente, reprodução, a tendência é que as suas novas crias comecem a ter doenças crônicas. E, a partir daí, não interessa mais a elite, porque cai o interesse da elite é que tem mais gente querendo trabalhar do que oferta de trabalho. Então, a Bíblia já nos diz que a gente tem que crescer e se multiplicar. É crescer e se multiplicar, mesmo que o planeta Terra já não consiga repor aquilo que lhe é retirado. Vocês sabem, agora, no início de agosto, acabou todas as reservas que tinha do planeta Terra para a humanidade deste ano. De agosto a dezembro, nós estaremos consumindo a mais do planeta Terra do que ele é capaz de fazer. Mas isso não tem que se crescer, multiplicar, a economia tem que estar sempre crescendo, para que pessoas como ela tenham muito dinheiro, aparentemente. Porque também ninguém aponta para o fato que o Elon Musk deve mais ao país dos Estados Unidos do que ele tem de posse. Se ele vender tudo que ele tem, ele vai ficar pobre. Mas isso não interessa. Por quê? Porque o Elon Musk se torna um símbolo social do tal do capitalismo e do meio da meritocracia. O cara começou do zero e se transformou no homem mais rico do planeta Terra, no país dos Estados Unidos. É porque lá se respeita a meritocracia, lá se respeita o capital. Então, a nossa questão fundamental, isso é inerente no humano desde sempre, né? É qual é a melhor forma que nós nos encontramos para fazer aquilo que nos é permitido. Não é aquilo que desejamos. Tanto que, por exemplo, né, as pessoas que se dedicam a dar prazer ao outro são desqualificadas pela humanidade. Você quer ver você ofender um homem? Chame ele de palhaço. Você quer ver ofender uma mulher? Chame ela de puta. Por quê? A puta dá prazer ao homem. Palhaço dá prazer ao homem. Não, bora. Mas você quer ver como todos se enaltecem e acham tudo muito bom. A Teresa de Calcutá. Ela não viveu, não teve vida própria. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela dedicou à pobreza, à miséria. E assim construímos e continuamos nós. Quanto à questão da geração atual, o que existe na geração atual é que as transformações que aconteceram sempre na história da humanidade foram vagarosas, mas durante as quais nós, humanos, tivemos tempo de nos adaptar. Por exemplo, a Revolução Industrial. Ela levou praticamente um século para se concretizar. Nós vivemos agora uma época que até 2030, ou seja, 5 anos, nós devemos ter nas ruas das cidades carros sem motoristas, ônibus sem motoristas,
aviões sem piloto, em torno, segundo os cálculos das pessoas, 1 bilhão de robôs trabalhando em fábricas e agricultura, o que representa menos 4 trilhões de postos de trabalho. Tá vendo? O que representa uma miséria absurda para grande parte da humanidade. Somente um pequeno núcleo vai concentrar mais poder do que nunca em toda a história da humanidade foi possível. A diferença é que nós, eu, Paulo Silveira, e principalmente grande parte da minha geração, não está prestando atenção nisso. O jovem, o adolescente, está prestando muita atenção. Por isso, ele não sabe absolutamente o que fazer. Algum de vocês já se deparou alguma vez com o mapa de gênero? A quantidade de gêneros que nós temos para escolher aos 15 anos de idade e virgens ainda, nem provamos nada. Olhem para aquilo. Antigamente, nós tínhamos 2 opções, né, na minha época. Na época de Cláudio, não sei o que, tinha 3 opções. Antigamente era ou ser hétero, né, ou ser macho, ou ser fêmea. Aí depois surgiu a terceira opção, que era ser gay. Ah, mas tem isso. Como é que faz para alguém testar? Vou citar para vocês um casal que eu tive como cliente. Né? Ela tinha nascido ele, e durante seu percurso de vida resolveu trocar de sexo, porém sem fazer a cirurgia de troca efetiva da genitália. Então, ele permanecia com a genitália masculina, porém se comportava como uma mulher. Ele tinha nascido ela, porém não fez também a troca de sexo. Então, foram crescendo os dois. Ela se vestia de ele e era chamada como ele, porque a família, inclusive, concordava com tudo, não tinha nenhum problema familiar. E ele tinha nascido ela e foi crescendo como ela e tal. Os dois se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Só que, ao se casarem, eles descobriram uma coisa: que ter relação erótica era ótimo. E passaram a ter relação erótica. Acontece que ele engravida. Vou repetir para vocês. Ele engravida dela. E ao ele engravidar, começam a surgir os primeiros sinais da gravidez, a barriga. E ele começa. Os dois trabalhavam em empresas, né? Sendo que ele trabalhava numa empresa que existia terno. Existia terno. Então, ele tinha que vestir um terno com a barriga de grávida. E ela, que era ele, tinha que usar roupa de ela. A questão deles era o seguinte: e aí? Como é que ia fazer com os filhos? Ou com o filho que estava para chegar? No dia das mães, dava presente para quem? No dia dos pais, dava presente para quem? Quem era ela? Quem ia jogar bola com ele ou com ela? Quem é? Como é que faz? O que era para ser feito? Entendeu? Então, essa aparente liberdade de escolha, ela tem uma aparente liberdade de escolha dentro de determinados parâmetros. Mas a hora que se foge daqueles parâmetros, não é admissível que um homem, ou melhor, não é admissível que uma pessoa que nasceu de sexo feminino, ao ser adulta, se traveste como um homem, porém esteja grávida, vai trabalhar no metrô de terno, gravata com aquelas mariconas de gravidez. Isso não é.
uns seios enormes, que antes ele tapava, né, com aquelas fitas que amarram juntos, agora não vai tapar. Os seios estão enormes. Leite ali para dar, vender, trocar e faz. Entendeu? Então, assim, o que nós fomos fazendo ao longo de toda a história, fomos estabelecendo regras que normatizassem a naturalidade. Porém, ao estabelecer essas regras que normatizam o que seria o natural, né, nós restringimos a possibilidade de exploração de todo o demais. Ou não? Ah, tem alguém querendo. Peraí. Desculpa, eu tinha esquecido de abaixar a mão. Obrigada, Paulo. Mas, entendeu o que eu falei, Claudinha? Entendi, sim. Acho que até o que tu traz no início ali dessa questão dessa ilusão que a gente tem, né? Que tá escolhendo alguma coisa, isso é uma coisa que sempre nos deprime, né? Não deprime, não, né? Mas no sentido assim de fato, né? A gente é difícil entender, né, Paulo, às vezes o que é influência, o que é espontâneo, né? Mas enfim, foi bem positivo. O espontâneo da espécie humana atual é muito pequeno, dada a influência de todos os meios de comunicação. Você vai sendo formado culturalmente, você vai sendo visto culturalmente. Você nasce como uma folha de papel em branco, no qual a vida vai ali escrevendo o seu roteiro e registrando aquilo que foi vivido. Isso chama-se cultura. Então, dentro dessas possibilidades todas, e voltando ao longo das pedras, no caminhar todo esse percurso, uma coisa sempre permanece constante. E a mulher é quem fica grávida. A musculatura e o esqueleto humano do homem é muito mais preparado para o esforço físico do que o da mulher. E, portanto, cabe à mulher realizar os trabalhos que sejam trabalhos mais leves, que não exijam tanto esforço físico e que tenham maior proteção, ou seja, perto do lar. Ao homem corre o risco de se afastar e realizar os trabalhos mais duros, mais pesados. A partir daí, surge uma característica que permanece, que é a seguinte: como eu saio de casa para ir até a cidade, por exemplo, comprar o sal, isso lá atrás, né, no século XVII, no século seja qual for, né, é o homem quem socializa. A mulher tende a ficar mais em casa. Se a mulher quem socializa, desculpe, se é o homem quem socializa, é quem vai e que traz a notícia, ele traz a notícia que está de acordo com os interesses e com as crenças dele. Aquele núcleo familiar se forma a partir das crenças de sexo. Uma questão que é fundamental. O homem passa a ter a função de socializar os seus filhos. O homem passa a ter a função de afastar a mãe do filho e, nesse afastamento, levar o filho a desempenhar papéis, profissões produtivas e trabalhar na roça, etc. E aquela relação existente entre mãe e filho, atávica, né? Aquela relação que é uma relação que nasce dos ventres de ambos, ela é um momento que tem que ser rompida para que o outro possa prosseguir o seu caminho. Mas sempre guardando que a mulher fica em casa e o homem vai desempenhar as tarefas sociais e principalmente as produtivas.
Alguma dúvida a esse respeito? Bem, com isso vai se formando uma sociedade, obviamente, né, cada vez mais dependente da figura masculina e cada vez mais determinada pela figura masculina. Essa sociedade patriarcal, machista que nós temos. A tal ponto que a humanidade cria um Deus à sua imagem e semelhança e passa a chamar esse Deus de Pai. A reza tem Pai Nosso que está no céu. Não tem Mãe Nossa. É Pai Nosso. É o homem que é sagrado. É o Deus, não é a Deus. É o Filho do Deus que nasce para salvar os homens. O Filho de Deus não nasce para salvar as mulheres. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, é a mulher quem trai ao comer a maçã e seduz o homem, pobre coitado, que come a maçã também. Por quê? Simplesmente porque isso é uma determinação do homem. Ele que diz qual é a lei, ele é a lei, mas está certo. Nós somos, para dizer, então, o que é diferente de mim está. Tem dois raízes, tá errado. Não importa. O que importa é que eu mando e os diferentes obedecem. Eu sou o Deus, eu não sou a Deus. Bem, assim vem surgindo uma humanidade que é determinada pelos homens com inúmeros formatos. Por exemplo, nas tribos nômades, deserto Saara, que circulam em torno do deserto Saara, uma das características dessas tribos, dada a falta de água, é ter baixo teor de água em seus organismos. Elas são desidratadas naturalmente. Acontece que quando a mulher pare, ela tem que amamentar. Para ela amamentar, depende da quantidade disponível no seu organismo. Como ela está desidratada, ela produz pouco leite, que não é suficiente para a sua cria e nem para ela mesma mantê-la viva. Então, o homem participa da amamentação também. O homem produz colostro, né? Agora, inclusive, está na moda o homem ter câncer de mama também, nas glândulas mamárias. E cabe ao homem intervalar a amamentação das crianças entre o homem e a mulher. O homem fornecendo colostro e a mulher fornecendo, além do colostro, o alimento, a gordura, proteínas, etc. Já na África, por exemplo, que é composta de diversas pequenas etnias, com línguas e tudo mais, existem inúmeros arranjos. Por exemplo, existe um tipo de arranjo que todos os filhos das irmãs pertencem ao irmão mais velho. Cabe a ele educar e alimentar. Ao homem casado, que fez os filhos, ele não tem obrigação alguma. Até porque ele está enriquecendo a família da mulher ao doar a sua cria para o irmão mais velho. Já na Ásia, tem tribos, né, que são matrilineares. É raríssimo a tribo matriarcal. Porque a diferença é o seguinte: quando é matriarcal, é sinal que o poder é detido pela mulher. Matrilinear, não. O poder é detido pelo homem, porém a linha de descendência é da mulher. Eu sou irmão do Zezinho porque temos a mesma mãe. Top. E aí,
como a herança fica para as mulheres, nascida do hábito de reconhecer que as mulheres são mais fracas, então têm mais dificuldade de produzir riquezas. Então, cabe a elas receber herança para poder se sustentar ao longo da vida. Acabou que elas ficaram mais ricas do que os homens. E aí elas não têm o número de marido permitido. Sequer, em alguns locais, existe marido. Ela deixa a porta da casa e do quarto dela aberta. Quem quiser, o homem que estiver passando ali, entra. Se quiser acordá-la, se ela ainda estiver dormindo, ela diz, não quero você não, pode ir. E o homem vai embora. Quero sim, deita aqui. O homem fica. Eu, por exemplo, quando eu morava perto de uma comunidade, Paraty, naquela época inteira, ele tinha a seguinte regra, né? O homem só serve enquanto serve. Quando não serve mais, não serve. Traduzido em miúdo. O homem só serve enquanto fica de pau duro. Se o pau não sobe, joga fora. As mulheres jamais contavam para os homens que eram os pais dos seus filhos. Porque as mulheres acreditavam que o homem só servia para atrapalhar na educação dos filhos. E, ao mesmo tempo, cabia ao homem prover alimento para toda a comunidade. As crianças. Então, lá existiam 3 tipos de filho. O filho da festa, o filho do porre e o filho da paixão. Aí você estava conversando com a mulher, ela falou, filho, meu filho da festa. Aí daqui a pouco passava outro. Meu filho. Aí você olhava, um era mulato, o outro branco. Era filho dela. Pais diferentes. E era uma diferença enorme você perguntar quem era o pai. Porque elas não contavam, não queriam contar. Por isso, achavam que homens só trabalhavam em criação de filhos. Aí, para os machistas de plantão, eles devem pensar, opa, né? Tem todas as mulheres a meu dispor. Quer dizer, se há escolher, né? Mas eu posso treinar, ficar bom de canto, não sei o que é, e não tem nenhuma responsabilidade. Não. Alimento tem, se não tem problema. Existe uma solidão afetiva tão grande dos homens que eles, no hábito deles, era beber e cachaça. Normalmente morriam aos 50 anos de idade de diabetes. Isso depois de ter o ferro, etc. Porque era o hábito deles, né? Era um lugar que tinha uma luz elétrica muito fraquinha, então não tinha televisão. A distração era sentar em roda, homens, mulheres, papagaios, periquito, cachorro, criança, fosse lá o que fosse, acender uma fogueira, ficar assando um milho, batata doce, fumando maconha e bebendo cachaça. No início da estrada que eu morava, tinha um alambique. E desse alambique, o pessoal ia lá, trabalhava em troca daqueles garrafões de 5 litros. Essa comunidade tinha em torno de 200 pessoas. Um garrafão de 5 litros é fácil numa coisa. Muito fácil. E assim, se ninguém estava, os casais se escolhiam, ficava meio de trancinha, meio piscando o olho disfarçado, não. O código era o seguinte: vamos tomar banho. Vamos. E os dois tomavam banho, voltavam com a roupa sequinha, sentavam lá e continuavam dançando. E ninguém se importava nem fazia nenhum tipo de consideração. Tinha rituais, inclusive, para as meninas e meninos passarem a ter liberdade, ter relação erótica. E aí, para completar, né, o ritual a menina tinha que ter tido 2 menstruações. Se ela aos 8, 10, 11, 15 anos, problema. Na segunda menstruação, ela estava liberada para transar com quem ela quisesse.
com quem ela quisesse. Se ela não quisesse transar, não transava, porque não existia pior crime do que o estupro. Era absolutamente inaceitável. Se alguém desrespeitasse, principalmente estuprando uma mulher, eu morei lá 5 anos, nunca soube de um estupro de fato. Eu soube de um homem que tentou forçar uma mulher. O que faziam com ele era os homens levavam ele lá para cima da montanha, amarrava ele num tronco de uma árvore, castrava, deixava ele sangrando a noite inteira. Só que lá, além de árvore, papagaio e periquito, tinha onça também. Né? Normalmente, quando se chegava lá em cima, não ia sobrar nada na manhã do dia seguinte. Mas essa menina podia transar com quem ela quisesse, a hora que ela quisesse. E o menino só se tornava um homem depois que ele tomava um alucinógeno potentíssimo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em trombeta. Trombeta é um arbusto que está na beira dos rios, que é um lírio que nasce assim, de cabeça para baixo, grande. E aí você tem trombeta branco, trombeta amarela e trombeta rosa. O trombeta branco, ele dá uma pequena alucinação um pouco mais forte, por isso daí é macerado, a flor, né? É macerada, e depois de macerada, ela é misturada com cachaça, e você vai tomando ela com colher, né? E não fica totalmente líquido, fica uma pasta, né? De efeito. Coisa parecida com uma maconha ou a maconha. Já a trombeta amarela já provocava algum tipo de alucinação, não alucinação propriamente dita, mas os sonhos, você ficava com esse sentido de um pouco mais aguçado. A trombeta rosa, você esquecia por simplesmente que estava na Terra, tudo de transformar possível. Então, o menino que tomasse um chá de trombeta rosa, entrasse na floresta à noite, no escuro, descalço, e saísse na manhã do dia seguinte, ele tinha ganhado, que é sinal que ele tinha enfrentado todos os fantasmas. Eu fui escolhido como padrinho. E como padrinho, eu tinha uma série de obrigações, eu cumpri. Né? Me senti extremamente orgulhoso, porque eu realmente gostava desse menino. E uma série de obrigações. E uma das obrigações era tomar o resto do chá de trombeta rosa, que foi feito para ele pela dona Betinha, que era a matriarca máxima da comunidade, ela que mandava todo. E eu tomei, assim, uma xicrinha de café, não chegou um dedo no fundo, assim, sabe? Aquilo molhou um pouco a minha língua, mas não chegou nem sequer a sentir descer a garganta. E eu, como padrinho, cabia-me, depois de ter tomado, ter deixado aquele resto. Eu ia até dentro da mata, trazer e voltar sozinho. Foi difícil voltar sozinho. Eu só consegui voltar sozinho porque tinha um costume da comunidade e que comigo, que eu era estranho, tinha esse hábito, era a primeira vez que eu fazia tudo isso. Quando a pessoa começava a demorar, o padrinho começava a demorar, eu tinha e você escutava o som e atrás do som. Sabe que o som estava ali naquela situação. Mas, então, assim, como vocês veem, os arranjos familiares são inúmeros. Né? Atualmente, se tem arranjo familiar monossexual, pluri, tem o arranjo familiar com 3 maridos e uma esposa, tem tudo. A resposta está como se coloca o padrão
de normatividade, numa sociedade em que tem livre escolha aparente. Bem, tudo isso a gente continua segunda-feira que vem para nosso segundo papo a esse respeito. Certo? Claudinha, por favor, você fica um pouquinho que eu preciso falar contigo. Pode deixar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paulo. Oi, Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Deu para entender alguma porra do que eu falei hoje? Eu sempre Deixa eu pagar a piada.